Paz, irmãos. Hoje eu vim aqui porque eu queria compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra, um pouquinho do que hoje eu estava estudando, hoje eu estava meditando mais na palavra e eu queria compartilhar isso com vocês. Me perdoem a falta de qualidade do vídeo, de repente até mesmo do áudio, mas é que eu tô gravando do meu próprio celular, né? Eu encontrei essa forma de poder estar divulgando mais a palavra, poder estar fazendo o verdadeiro ID. Eu não tenho muito como sair a campo, sair como os missionários saem, então tô fazendo dessa forma porque eu acho que assim eu posso fazer alguma coisa. Até mesmo porque foi isso que Cristo nos disse para que nós fizéssemos, para que nós fôssemos e levássemos o Evangelho a toda criatura. A primeira parte que me chamou a atenção no dia de hoje, na verdade, foram 3 passagens. 2 sendo do livro de Mateus e uma do livro de Marcos. Em Mateus, eu estava lendo a parábola do semeador, que ali ele diz que eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não havia terra funda, mas vendo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Bom, o que é a semente senão a palavra? Muitas vezes a gente fala para algumas pessoas, amigos, familiares, alguns conhecidos, e de primeira algumas pessoas não vão receber, não vão aceitar, simplesmente, até vão ouvir, mas não vão receber. Essas são, digamos que as sementes que caíram pelo caminho e os pássaros comeram, porque ela sequer chegou a criar raiz. Já a outra, que são as que caíram em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Ou seja, isso é alguém que ouviu a palavra, mas foi de uma forma superficial. E essa palavra não teve raiz. Então veio o sol, bateu nela, ela secou. E assim acontece. Nem sempre quando nós levamos a palavra adiante, ela vai chegar a uma pessoa que esteja realmente precisando, que realmente dê ouvidos a essa palavra. Nem sempre todo mundo vai receber essa palavra. Nem sempre o coração da pessoa que ouviu vai ser uma terra fértil. Muitas vezes vai ser uma terra com espinhos, muitas vezes vai ser uma terra com pedregais, muitas vezes nem vai chegar até a terra, porque os pássaros vão vir, vão comer antes. E assim é. Mas nem por isso nós devemos deixar de ir e falar. A gente tem que falar. Mesmo que algumas pessoas não queiram, de repente, ouvir ou não gostem.
mas nós somos semeadores e nós somos responsáveis. Nós lançamos as sementes, mas vai vir um próximo, a gente pode não ver essa semente da fruta, mas vai vir uma outra pessoa e vai regar um pouquinho mais, e vai regar um pouquinho mais, e vai regar um pouquinho mais. E quando vê lá adiante, aquela sementinha que nós plantamos e que de repente nós até mesmo esquecemos, ela começa a dar frutos. Ela começa a dar frutos e aquele fruto começa a plantar outras sementes e começam a dar mais e mais frutos. Então, assim tem que ser. Assim tem que ser. Mesmo que algumas pessoas não queiram receber, nós devemos continuar levando as sementes. A segunda passagem que eu particularmente gosto muito dela é a multiplicação dos pães. Ela aparece em duas partes, e por duas vezes essa multiplicação se repete. Por duas vezes Jesus faz esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Bom, o que eu tirei disso? O que eu aprendi com isso? Primeiro, o que Jesus faz? A ordem que Jesus faz é muito importante. Ele tá lá pregando para todas aquelas pessoas, e aquelas pessoas já estão ali um bom tempo em jejum, sem se alimentar, sem receber nenhum alimento físico. Elas estavam alimentando o espírito, mas o físico elas não tinham se alimentado. Então Jesus pega e se preocupa com aquilo. Ele se preocupa que aquelas pessoas precisavam comer, aquelas pessoas precisavam se alimentar fisicamente. Então ele pega, chama os seus discípulos e diz que os seus discípulos devem alimentar aquele povo. E os discípulos dizem que não tem a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Isso na primeira multiplicação. E então Jesus pega, ele pede para que seja trazido até ele esses pães e esses peixes, vem trazido num cesto para ele. E ele, o que ele faz? Ele pega e agradece por aquilo ali. Ele agradece por aquele pão e agradece por aquele peixe. Ele pega e ele dá graças ao Pai. E depois ele pede que as pessoas se assentem e depois ele passa isso para os discípulos, para que os discípulos distribuam. Então, o que é isso? O que eu tirei como ensinamento disso? Primeiramente, Jesus, ele agradeceu aquele alimento que tinha. Ele agradeceu a Deus, ele agradeceu ao Pai. O que nós também devemos fazer. E não só pelo alimento, mas para tudo. Para tudo nós devemos agradecer. Tudo. Porque se nós estamos vivos, é por Deus. Se nós estamos saudáveis, é porque Deus nos fortalece. Se nós conquistamos alguma coisa, foi porque Deus nos capacitou. Então, tudo nós devemos agradecer, tudo nós devemos dar graças. E segundo ponto, ele pega e passa esses pães para os discípulos, para que então os discípulos distribuam. Ou seja, nós recebemos os ensinamentos. Nós somos discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos dele. Então, o que cabe a nós? A nós cabe o levar o alimento até o povo. Porque nós somos os discípulos, nós conhecemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós estamos nos aprofundando. Eu estou apenas começando. Eu sou um bebê lendo as passagens, conhecendo a palavra, conhecendo os milagres de Jesus, conhecendo tudo. Eu estou começando a me aprofundar mais na palavra. Eu estou começando a ter um maior entendimento da palavra. Então, nós somos os discípulos e nós temos que levar esse alimento. Nós é que temos que levar esse alimento. Então, nessas duas passagens,
eu tenho isso como um ensinamento. Como Jesus, ele estava nos ensinando, ele já estava nos moldando para uma missão futura. Ele já estava nos moldando, ele já estava ensinando, no caso, nos ensinando. No caso, ele estava aqui ensinando aos discípulos para uma missão futura. E, claro, e automaticamente nós lendo, ele também está nos ensinando, ele também está nos doutrinando para que nós sejamos capazes de fazer isso, de fazer cumprir a ordem que ele deu, cumprir a missão que ele nos deixou. Porque aqui em Marcos, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Aqui em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, essa parte que eu acho ela muito importante. Primeiro, nós temos uma missão. Sim, nós temos uma missão. Nós temos a obrigação de levar o evangelho para as outras pessoas, de levar a palavra para aqueles que não conhecem, porque muitos estão perdidos porque simplesmente nunca ouviram falar de Cristo, simplesmente nunca ouviram falar do amor de Cristo. E nós ouvimos. Então, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. Isso é o que nós devemos fazer. Tu não consegue ajudar alguém, por exemplo, atendendo nas necessidades físicas daquela pessoa? Ok. Tu não consegue ajudar uma pessoa dando uma casa, dando alimento, dando roupa, enfim, ajudando de uma forma específica? Mas tu tem a palavra. Tu pode, de repente, trazer um conforto imenso para uma pessoa, trazendo para ela uma palavra, ensinando para ela o evangelho. Tu pode estar trazendo para ela o alimento que ela necessita. Tu pode estar trazendo para uma pessoa... tu pode estar saciando a sede daquela pessoa. De repente, aquela pessoa ela tá precisando, necessitando muito ouvir uma palavra de auxílio, uma palavra de ajuda. E se tu conhece o evangelho, se tu conhece o mínimo que seja da Bíblia, como eu conheço o mínimo, tu pode fazer isso, tu pode pegar, tu pode levar a palavra, tu pode trazer uma palavra de conforto, uma palavra que pode até mesmo mudar a vida daquela pessoa. Porque Jesus ele teve esse poder aqui. Lendo todo o evangelho, a gente entende o poder que Jesus teve. Ele transformou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, assim, só não passaram por perto. Então, quando as pessoas escutam e essas pessoas recebem isso no coração, isso pode fazer uma mudança tremenda. Isso pode fazer uma mudança que só quem conhece Jesus é capaz de entender. É uma mudança que ela te transforma, ela te revigora. E tudo isso por ouvir a palavra. Porque aqui ele diz, ele deixa bem claro. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Levar a palavra para as outras pessoas, levar a palavra para o próximo. Às vezes tem alguém do teu lado precisando ouvir e tu de repente por vergonha não fala. Assim como eu muitas vezes fiz isso. E agora eu tô fazendo esse vídeo aqui. Muitas vezes eu deixei de falar uma palavra por vergonha, por receio, de que eu não sabia o que aquela pessoa ia entender, o que aquela pessoa não ia entender. Eu achava que de repente eu não ia conseguir falar, eu ia travar, eu não ia conseguir expressar o que eu queria. Mas tudo isso, hoje, eu percebo que não sou eu que falo. Não sou eu que falo. Eu simplesmente estou transmitindo a mensagem
que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou aqui através da palavra. Então, é isso que eu queria hoje compartilhar com vocês. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, eu não sei quantas pessoas vão ver ele todo até o final, mas eu sei que quem precisa vai receber. Quem precisa vai receber esse alimento. Assim como um dia eu recebi. Assim como um dia eu ouvi falar de Cristo. Nas primeiras vezes eu não aceitava, nas primeiras vezes eu não queria ouvir, mas depois, quando eu estava completamente perdida, o amor de Cristo me trouxe de volta. Foi o amor de Jesus que me trouxe de volta. Ele me capacitou, primeiro ele me fortaleceu. Primeiro ele fez com que eu ficasse de pé. E aos poucos ele foi me mostrando todas as maravilhas dele. Todas as maravilhas que só ele é capaz de fazer. E hoje eu desejo isso para todas as pessoas. Hoje eu desejo isso para todas as pessoas que eu conheço, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Enfim, eu desejo isso para o próximo. Porque até mesmo isso Jesus nos ensina. A amar o próximo como a nós mesmos. E no momento onde nós falamos da palavra de Deus para o próximo, nós estamos cumprindo essa lei dele, de amar ao próximo. De amar o próximo como a nós mesmos. Então, é isso. Eu queria poder compartilhar com vocês isso, compartilhar sobre a palavra de Cristo, que essa é a nossa missão, é isso que nós devemos fazer. A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo do que vai acontecer, nós não devemos temer o que pode acontecer, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se vão ouvir, se não vão ouvir, se vão seguir ou não. Isso não cabe a nós. Cabe a nós somente levar. O convencer e o transformar cabe ao Espírito Santo. Não cabe a mim, não cabe a ti, não cabe a nós. Cabe sim ao Espírito Santo. Mas a nossa parte nós podemos fazer. Nós podemos levar a palavra, nós podemos ensinar, nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar pelo próximo, mesmo que essa pessoa não saiba. E muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Muitas vezes nós oramos e a pessoa nem desconfia que nós oramos por ela. Assim como alguém ora por nós, nós também não sabemos. Mas é isso. É isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que isso chegue a quem precisa receber. Que quem assistir esse vídeo se sinta bem, se sinta confortável, se sinta atendido por Deus, se sinta alimentado pelo amor de Cristo. Por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Amém.